Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, né? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Quero ser grata a você que tem estado aqui comigo, você que tem compartilhado, você que tem se inscrito aqui no meu canal. Que Deus possa te abençoar grandemente, né? Estou passando aqui para mais uma vez fazer aquilo que Deus colocou em meu coração para que eu fizesse. Então, que esse vídeo possa alcançar alguém, né, que vai ser abençoado, né, através dele. Então, que você possa continuar compartilhando, que você possa continuar me ajudando aqui e que Deus possa retribuir 100 vezes mais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandiosamente. Não deixe de se inscrever, você que não se inscreveu ainda, se inscreva aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que Deus vai falar ao coração dessa pessoa. Deus abençoe. Amém? Gente, hoje esse vídeo será um vídeo diferente. Eu estive meditando no dia de hoje e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e por isso eu senti de Deus de vir aqui, né, estar gravando esse vídeo. Então não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que será bênção para a vida de alguém. É, a Bíblia vai nos dizer, né, que Daniel, ele orou, né, 21 dias. Daniel se pôs ali, se dispôs a orar por uma situação, né, que estava acontecendo, e a Bíblia vai dizer que Daniel orou por 21 dias. E o que eu entendo? Quando Daniel, ele ora, né? Primeiramente nós vamos ver que a oração de Daniel, ela durou 21 dias. Daniel entrou num propósito, né, de jejum e oração por 21 dias por uma causa, por uma situação, né, que estava acontecendo. E essa oração de Daniel, ele entrou ali com certeza num propósito, numa campanha, né? E Deus com certeza já tinha ouvido, como o próprio texto vai nos mostrar, né, que Deus já tinha ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia em que ele se dispôs a orar, desde o primeiro dia em que ele se dobrou o joelho em oração. Mas a Bíblia vai dizer que o príncipe da Pérsia entra em batalha contra o anjo de Deus que desce com a vitória de Daniel, né? E ali na dimensão espiritual, a vitória de Daniel estava travada, estava sendo bloqueada, estava sendo impedida de descer. Mas Daniel, ele prosseguiu em oração e Deus foi fiel para com Daniel, né? Deus já tinha ouvido, Deus já tinha enviado a vitória, mas na dimensão espiritual estava tendo uma batalha, estava tendo uma guerra que estava impedindo a bênção de Daniel de chegar até a palma da mão dele. Mas Daniel, ele foi perseverante, porque Daniel, ele conhecia o Deus que ele servia, o Deus que ele adorava. Ele sabia da fidelidade de Deus, do poder de Deus, que é capaz, né, de nos enviar vitórias, bênção, de pelejar por nós em situações que acontecem na nossa vida. Então ele prosseguiu em oração, ele prosseguiu ali com seu propósito, ele não desistiu de clamar a Deus, mesmo quando muitas das vezes, irmãos, nós nos disponibilizamos ou nos disponhamos em orar por uma situação na nossa vida. E muitas das vezes parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não recebeu a nossa oração. Nós temos que continuar fiel ao Senhor, perseverante no Senhor, porque o nosso Deus, ele ouve sim a nossa oração. Deus ouve a oração, a Bíblia também nos ensina que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E Deus, ele é fiel para nos entregar a vitória no tempo certo, na hora certa. Queira o inimigo ou não, queira o príncipe da Pérsia ou não. Nós vamos, se nós nos aprofundarmos, estudarmos, meditarmos mais nesse texto, nós vamos ver que o príncipe no qual a Bíblia está nos relatando aqui, né, falando, o príncipe que estava lutando contra o anjo que estava descendo com a vitória de Daniel, era o príncipe, né, um principado, né, das trevas. E muita gente não tem essa visão, esse entendimento
de saber que há uma grande guerra, há um exército que trabalha na dimensão espiritual, um exército das trevas, que muitas das vezes travam lutas, batalhas, né, contra os anjos que descem com a nossa vitória para tentar nos impedir de receber a bênção, para tentar nos impedir de receber a nossa vitória, que vem da parte de Deus. Então, o que acontece? A Bíblia vai dizer que estava tendo ali, uma guerra na dimensão espiritual. O inimigo da Pérsia, o principado das trevas, estava batalhando contra o anjo que estava descendo com a vitória de Daniel. Mas Daniel não desistiu. Daniel não desistiu. Aleluia, ele perseverou. Aleluias, glórias a Deus. E naquela batalha, naquela luta, o anjo lutando, um anjo forte, um anjo, irmão, aleluias, que nós conhecemos na história da Bíblia, que através de um anjo, Deus, ele derrota um exército de inimigos. Mas aquele inimigo, aquele príncipe, aleluias, aquele principado das trevas que estava lutando contra aquele anjo, era um principado muito forte. Aleluias, o anjo, ele teve que pedir, aleluias, ajuda, ele teve que buscar ajuda de outros anjos para que ele conseguisse, aleluias, vencer aquele demônio e descer com a vitória de Daniel. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Aleluia, Deus não desistiu de entregar a vitória de Daniel. Deus não desistiu, aleluia, de atender a vitória, aleluia, a oração de Daniel. E é lógico que o anjo, ele venceu aquele principado. Aleluias, continue orando. Se você tem orado, tem feito campanhas aí e parece que Deus não tem te ouvido, a sua vitória ainda não desceu na palma da tua mão, eu vim aqui para te dizer, persevere em oração. Continue orando, porque o Senhor, ele é fiel, ele vai descer com sua vitória e o nome dele será glorificado na sua vida. Eu quero deixar para vocês, compartilhar com vocês um dos meus testemunhos, né? Eu vivi uma grande batalha na minha vida, em um dos melhores períodos da minha vida, em um dos melhores períodos do meu ministério, aleluias, onde Deus, em 2017, Deus me falou, né, dentro de uma igreja, onde nós estávamos ali adorando a Deus, era uma tarde da bênção, e Deus usou uma serva do Senhor, e Deus veio a mim e falou assim, filha minha, eu estou te entregando hoje, aleluias, um presente. Estou colocando hoje um presente nos teus braços. Aleluias. E quando Deus, ele usa a serva dele e me fala dessa seguinte forma, eu entendi a revelação. Eu imediatamente discerni o que Deus estava falando comigo. E ali eu falei, amém, Senhor, que seja feita a tua vontade. E naquela fase, naquele período da minha vida, eu estava numa correria de agendas, muitas agendas, viajando para lá, viajando para cá, pregando, louvando o nome do Senhor. E num certo dia eu percebi, né? E ali quando a serva do Senhor falou para mim assim, conta que daqui a 3 meses você vai, aleluia, receber esta vitória, esta bênção. Então, realmente, a partir dali, 3 meses certinho, né? Eu descobri que eu estava grávida. Eu tinha uma viagem para, aleluias, glórias a Deus. Eu tinha uma viagem de 20 dias, né? Para pregar e louvar, aleluias, glórias a Deus. E eu fiz esta viagem, fiquei 20 dias ali com a minha amiga, a cantora Kelly, né? Lá no Paraná, né? E uma cidadezinha ali no Paraná. E o que acontece? Eu estava grávida, né? Por em algumas agendas eu passei mal, eu senti muitas dores. E com certeza aquilo ali poderia ser uma perca, né? O meu bebê eu poderia ter perdido meu bebê, eu sentia muitas cólicas fortíssimas. Em alguns momentos que eu estava ali, em algumas agendas,
ministrando ali na casa dos irmãos, na casa dos pais da minha amiga Catora Kelly. Eles oraram por mim, para a glória de Deus, e eu voltei para casa daquela viagem e graças a Deus nada aconteceu. Eu voltei, ali Deus encerrou as minhas agendas, entre aspas. Eu fiquei cumprindo a agenda só no estado de São Paulo e não viajei mais viagens longas assim, porque tudo foi feito conforme Deus havia, né, determinado que seria, até mesmo o cumprimento das agendas, tudo certinho, tudo da maneira que Deus queria que acontecesse. Então chegou o momento de eu cuidar da minha vida, de eu cuidar da minha gestação, Deus parou aquelas agendas que eu tinha para viajar por longos dias. Então eu fiquei cumprindo a agenda só no estado de São Paulo. Então o que acontece? Passei a minha gestação, Deus falou para mim que Ele iria suprir toda a minha necessidade, que nada iria faltar. Para a glória de Deus, realmente, né? Ele fez assim. Eu montei todo o meu enxoval, montei o quarto do Henry, tudo bonitinho, tudo certinho para a glória de Deus. E passei uma gravidez maravilhosa, tive uma gravidez maravilhosa, uma gestação maravilhosa, não tive problema nenhum. Para a glória do Senhor, nada me faltou. E em 5 de março de 2018, né, eu ganhei o Henry, eu tive o Henry. E tudo se cumprindo, tudo acontecendo, tudo correndo muito lindo e maravilhoso. Até que após, né, eu vim para casa e ali passei a cumprir os dias da minha dieta em casa. Num certo dia, após os 30 dias, já ali, né, com o Henry em casa, eu comecei a sentir uma leve tontura e eu tinha uma impressão de que eu não enxergava muito bem. Esse foi o sintoma no qual eu tive que, né, ir até o hospital, e passando por um clínico geral, ele pediu para que eu fosse passar por um especialista, né? Eu tendo aquela, a minha visão ficava indo e vindo, tinha a impressão que eu não enxergava as coisas. Era esse o sintoma que eu estava sentindo. E então, num certo dia, ali a gente naquela euforia, né, de eu não estando bem, eu e a minha família e o meu marido, e a gente falou, vamos atrás de um especialista. Eu não tinha noção nenhuma do que era uma depressão pós-parto, minha família também não, meu marido também não. E no desespero, em querer ficar boa para que eu voltasse, né, a continuar me sentindo bem, pagamos uma consulta muito cara e fomos a um especialista, né, a um psiquiatra. E esse médico, naquele período ali, eu me lembro perfeitamente de tudo que aconteceu. Eu na sala com ele, sendo consultada por ele, conversamos, e a conversa dele, ele perguntou, né, me fez várias perguntas, e ele me perguntou, Angélica, você quer ficar boa? Você quer ficar boa? Sim, quero ficar bem. Ele falou para mim, o que você quer fazer da sua vida? Eu falei para ele, eu quero ficar bem para me voltar a cuidar do Henry, normal, voltar a trabalhar, né? Porque eu trabalho, e para mim continuar fazendo a obra do Senhor, porque eu canto e prego nas igrejas. E tudo bem. Aí o que acontece? Ele fez uma cara assim de tipo, ele não tá tudo bem com ela, a mente dela está boa, a consciência dela está boa, e ele ficou meio pensativo. Mas no meio da dúvida, dentro daquela consulta, alguns da família, meu marido e a minha tia que estava comigo, falou assim, olha, ele perguntou, né, dentro da família já teve algum índice de depressão, ou teve alguém que teve depressão pós-parto? E ali a minha tia, mas teve sim, teve não sei quem, citou algumas pessoas lá que disse que teve, e eu nem sabia. Mas o que acontece? Ali, dentro daquela situação, ele falou assim, olha, pode ser que ela está fadigada, ela está cansada, então vou passar um remédiozinho aqui para fazer ela dormir, entendeu? Esse era o intuito dele, vamos dar um remédio para ela relaxar, né? E para que ela durma. E ali ele passa para mim um antidepressivo. O nome desse antidepressivo era Remeron, né? Ele recomenda para mim tomar 15 miligramas de Remeron. A partir daquele dia, em casa, sem noção nenhuma, né, do que poderia ser aquele remédio, do que era, para que realmente era. E eu chego em casa, a gente começa a tomar aquele remédio.
A partir desse dia, quando eu comecei a fazer uso desse medicamento eu passei a ter crises de agitação, eu passei a não dormir mais, né? O meu sono que eu não tinha mais, não tinha sono nenhum. E esse remédio ele fez efeitos ao contrário no meu organismo, ele não se deu com o meu organismo. E ali eu passei a ter síndrome do pânico, passei a ter pensamentos ruins, do qual eu não tinha, né? Até antes de eu ir fazer essa consulta, até antes de eu fazer uso desse medicamento, eu não tinha pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamento de morte, nada, não tinha. E a partir do momento que eu passei a usar, eu passei a ter tudo isso, passei a ter crise de agitação, eu senti os medicamentos assim ferver, correr nas minhas veias, no meu sangue, né? Passei a ter aí com um mês tomando esse medicamento e vivendo toda essa loucura na minha casa, eu volto nele e falo para ele o que estava acontecendo. E eu falei, olha, doutor Frederico, eu não tinha nada disso e agora eu tô tendo tudo isso. E aqueles sintomas que eu tinha da mente indo e vindo continuou normal, não melhorou em nada. E ali, o que acontece? Ele deduziu, né, que poderia, aquele sintoma que eu estava tendo, poderia vir dar uma depressão pós-parto. Poderia vir dar uma depressão pós-parto. Então, ele deu aqueles medicamentos, entendeu? Quando eu volto nele com um mês tomando os medicamentos, ele aumenta a dose, ou seja, de 15 miligramas eu passei a tomar 30 miligramas. Junto com esse medicamento, ele passa também o tarja preta. Passei a fazer uso aí do tarja preta também. Junto com esse medicamento, ele passa um segundo antidepressivo, que era, ele disse, o Remeron deu os pensamentos negativos. Eu vou dar esse que é para tirar os pensamentos negativos que o outro medicamento deu. E ali pronto, eu passei a viver dentro da minha casa um cenário de depressão, entre aspas, porque eu não tive sentimento de ficar no escuro, eu não tive tristeza, eu não tive vontade de ficar só presa dentro de casa, não. Num certo dia, com 1 mês e 25 dias, eu vivendo toda aquela tribulação, passando por tudo aquilo, a minha irmã havia saído do emprego, teve que vir ficar comigo, porque a partir daí Deus começou a me dar estratégias de sobrevivência dentro de todo aquele cenário que eu estava passando. E a eu falei assim, eu preciso de alguém que fique comigo, porque eu tinha muito medo de todo aquele impulsionamento dos medicamentos no meu organismo, que eram muito fortes. Eu tive perdas de memória a partir do momento que eu passei a tomar todos esses medicamentos. Eu passei a ter perdas de memória. Então eu tinha medo de eu não conseguir controlar o meu corpo, porque era muito forte as reações, né, químicas do remédio. Então eu, né, convoquei a minha família, fiz uma reunião com tios, irmãos, irmãs, e falei, eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem nesta situação. E ali juntos choramos e tudo, porque era difícil demais eu aceitar tudo aquilo e dizer, meu Deus, eu que era uma menina ativa, eu sempre fui a coluna de casa, a conselheira, eu sempre fui uma pessoa forte, né, no meio da família, e de repente eu me ver assim, dependente de pessoas, sabe, e 100% dependente de alguém, foi muito difícil para mim. Então eu convoquei todo mundo e falei, eu preciso de ajuda. Antes disso, eu já estava orando, desde os primeiros dias que eu vi toda aquela situação na minha vida, eu já estava orando em campanha em casa. Tive pastores amigos que me acompanharam em todo aquele processo, me ajudando em oração e tudo. A situação foi muito séria mesmo, eu ruim da cabeça, eu sentia. Teve um dia que eu, depois de tomar os medicamentos ali, meu marido todos os dias saía para trabalhar, deixava os medicamentos em cima da mesa e falava, toma os remédios. Por quê? Porque a gente ele acreditava severamente naqueles remédios, né? Mas por várias vezes eu pensei em jogar fora, eu pensei em não tomar, eu pensei em fingir que estava tomando e não tomar, porque eu percebi que os medicamentos estavam causando tudo aquilo em mim. Então, o que acontece? Eu peguei, né? Aí marquei uma consulta com o meu ginecologista, doutor Alexandre, e eu percebendo que aqueles medicamentos estavam causando tudo aquilo em mim, entendeu?
Eu fui correndo nele, cheguei nele, falei, doutor, hoje eu não vim fazer uma consulta ginecológica. Hoje eu vim porque eu preciso de uma orientação do senhor para uma outra coisa que está acontecendo comigo. Por quê? Eu falei para ele, porque o senhor acompanhou toda a minha gestação, fez o meu pré-natal, fez o meu parto, né? E eu acho que o senhor pode me dar uma orientação aqui em cima do que está acontecendo. E o doutor Alexandre, ele foi e falou para mim, filha, a partir de hoje, joga esses medicamentos fora e não tomem mais. Vai numa terapeuta, você vai precisar fazer umas terapias e pode ser que ela passe uns florais para você e você vai tomar esses florais. É lógico que aquele procedimento era arriscado, né? Mas como eu tinha apenas 1 mês e 25 dias, talvez seja por isso que ele me orientou dessa seguinte forma. Porque esse tipo de remédio realmente é muito perigoso tirar eles de vez do seu organismo. Eles dão efeito muito mais fortes se você tirar de uma vez. Mas eu, decidida, eu tirei de uma vez, cheguei em casa, falei para meu marido, joga fora, eu não quero nunca mais esse remédio na minha vida. Eu passei a continuar tendo as insônias crônicas, né? Eu passei a ter insônias crônicas, eu não dormia de jeito nenhum, né? As minhas irmãs, graças a Deus, diz que pegou eu em alguns picos na madrugada ali, dormindo, mas eu mesma não sentia, eu não via isso. A minha cabeça ficou muito ruim e eu tive amigos que me acompanhou em oração. Eu orava meia-noite, eu orava às 3 da manhã e amigos que estavam ali no telefone todos os dias orando por mim, orando comigo, né? Orava muito mesmo, assim, clamando o Senhor, muito, né? Eu fico, durante os períodos de crises, né? Essas crises vinham sempre após eu fazer uso dos medicamentos. Eu ficava trancada no meu quarto, orando, 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 clamando o Senhor e repreendendo as forças ruins, né, que vinham e para resistir toda aquela força ruim dos medicamentos. Gente, a depressão, ela existe sim, eu acredito que ela existe, mas esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais muito fortes, muito severos, muito perigosos, e existe também uma intervenção maligna, uma intervenção ruim, tá? Existe sim uma batalha espiritual no meio de tudo isso. Então, existe os sintomas da enfermidade, existe os efeitos colaterais fortíssimos dos remédios e existe uma intervenção maligna, uma batalha espiritual também em cima de tudo isso. Então, imagina como que você vai conseguir vencer tudo isso. Tem que ter estratégia de Deus, tem que ter oração e jejum, e tem que ter muita vigilância, muita fé em Deus, muita fé em Deus. Então foi um período de muita guerra espiritual dentro da minha casa e eu tive que me manter firme, orando, 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 buscando muito a Deus até que o Senhor mandou uma resposta usando alguém. E Deus disse para mim, filho, o inimigo tramou contra a sua vida para que você perca tudo que eu te dei. Realmente a situação nossa estava caminhando para isso, né? A gente já não tinha mais recurso financeiro porque eu não trabalhava e era só meu marido para bancar tudo aqui, tantos remédios como a casa e tudo. E de repente eu percebendo tudo aquilo, mesmo ruim, mesmo com a minha cabeça muito ruim, mesmo eu tendo todas aquelas crises e eu percebendo tudo. Com 2 meses que eu tive o Henry, voltei a trabalhar mesmo, trabalhar. E houve um período onde eu abandonei a terapia porque eu percebia que a terapia para mim não funcionava. A minha cabeça ficou muito ruim, a minha mente acelerou a 1000 por hora, eu não tinha o controle da minha mente e eu não dormia. Então, o perigo de realmente acontecer algo muito mais forte, muito mais severo comigo foi muito grande. Mas Deus, ele me deu grandes livramentos. E quando a resposta de Deus chegou para mim, que Deus usou um servo do Senhor, mandou uma resposta para mim. Deus disse para que eu orasse e jejuasse por 7 dias de jejum e oração. E eu fiz essa campanha na minha casa. Vieram pessoas de Deus orar, clamar a Deus comigo nesta campanha. Foi uma campanha de 7 dias, orando o Senhor. Teve um dia que o pastor faltou, não pôde vir, e eu tive que abrir a Bíblia no meio da sala da minha casa e eu mesma pregar. Foi aonde Deus me trouxe a resposta que eu precisava, né, para aquele período da minha vida ali.
orando e buscando a face do Senhor, Deus me trouxe uma resposta que estava no livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, né? No livro de Segunda Crônicas, no capítulo 20, no versículo 15, né? Quando eu abri a Bíblia no meio da minha casa, naquele dia onde eu falei, Deus, eu vou ter que pregar. Eu vou ter que pregar. E mesmo dentro daquela situação, quando eu abri a Bíblia, Deus me trouxe esta palavra. E o Espírito Santo de Deus, através de mim mesma, Deus falou para mim mesma, dai ouvidos todo a Judá e vos moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E tomada pelo Espírito Santo dentro da minha casa, ministrei esta palavra. E o Espírito Santo de Deus falou para mim, filha, esta é a resposta para as tuas orações. Nesta peleja você não tem mais que pelejar. Ou seja, naquela noite Deus estava falando para mim, eu estou entrando nesta peleja para te dar a vitória. Eu estou entrando nesta causa hoje, eu estou comprando a sua briga hoje. Eu vou vencer por você esta luta. E tomada pelo Espírito Santo de Deus, cheia de Deus na minha sala, da minha casa, eu falei assim, gente, esta é a resposta de Deus para a minha vida. E para sabermos que é Deus que fala, o Senhor vai trazer o pregador no último dia da campanha. E ele vai ser usado por Deus. E ele vai abrir a Bíblia nesse mesmo livro, nesse mesmo versículo, para que nós saibamos e tenhamos a certeza de que é Deus falando conosco. No último dia da campanha, antes do último dia da campanha, alguém disse para mim, por que você está orando tanto? Por que tanta oração? Por que tanta campanha? E eu, determinada dentro de mim, eu disse, eu vou orar 7 dias,